E não tinha uma viatura. Não tinha, alô, governo do estado. Não tinha uma viatura. Todo assassinato de um cidadão, seja ele quem for, a profissão que for, é muito sério. Mas quando você fala de um assassinato de um advogado na porta da OAB, da seccional da OAB, e alguns metros do Ministério Público, aí não é que o assunto rende, mas o assunto é muito grave, muito sério, pela ousadia, Leandro, doutor Leandro Tavares, daqueles que cometeram esse crime. E hoje, nós estamos aqui dando continuidade a esse assunto, que é um assunto muito sério, né? Porque quando você atenta contra o advogado, você está atentando contra a própria democracia, a sociedade, porque o advogado é o primeiro que sempre representa, quando tem o litígio, qualquer cidadão, a sociedade. Eu estou com o doutor Dário Correia Filho aqui, que ele é presidente da Comissão de Esporte, não é isso, Dário? Da OAB, da seccional, e também você tem um cargo lá no Tribunal do Futebol, é isso? Eu estou como vice-presidente administrativo e presidente do Tribunal de Futebol de Salão. Então, ele mesmo falou, nosso convidado é uma pessoa... eu conheço, sou suspeito para falar, porque eu acho até ele... sempre falei com ele, não sei nem se ele vai ficar chateado do que eu vou falar aqui, mas eu sempre achei ele uma opção na subseção da Barra, apesar de ser muito amigo do Marcão, mas o Marcão me parece que não pode, não vem de novo. Eu sempre conversei com o Dário, falei, Dário, eu acho que você seria, assim, né, uma opção, é o que eu vejo, né, na OAB da Barra. Aqui não se trata de... Nem ele sabia que eu ia falar isso aqui. Agora, Dário, eu queria começar, antes de passar a palavra para o Leandro, te perguntando, esse advogado que foi assassinado, ele era seu sócio? Você pode dizer um pouquinho sobre isso aí? Bem, inicialmente, boa noite, doutor Azenha, boa noite, Leandro. Queria agradecer pelo convite que vocês me fizeram para poder a gente falar aqui um pouquinho desse incidente, e desde já te agradecendo pelos elogios que você sempre faz à minha pessoa, te agradecer pelo... Não, mas são verdadeiros mesmo. Pelo recebimento que você sempre tem, pelo acolhimento que você tem comigo, e saiba que é recíproco. Gosto muito de você também, tanto do Dr. Leandro. O Dr. Leandro é parceiro da parte de esporte, não só da parte jurídica, né? Leandro, eu trouxe ele para ganhar título, porque ele só ganhava bolada. Enfim, então, desde já eu quero te agradecer pela sua oportunidade para estar falando, e especificamente com relação ao fato ocorrido no centro do Rio, no final da tarde de ontem. É um crime lamentável, né? É um fato extremamente grave. Audacioso, né? Audacioso, na porta de vários órgãos de suma importância para o nosso Estado democrático de direito, que no caso eu estou falando aqui da OAB, foi na calçada da OAB, eu estou falando aqui do Ministério Público, eu estou falando aqui da Aeronáutica, eu estou falando aqui de vários órgãos. Defensoria, né? Defensoria Pública, que é a continuidade da calçada, e fora 2 hotéis que também tem logo em seguida ali. Sim, sim. Aeroporto, né? E o estranho é não ter uma viatura, né, doutor Dário? Então, a gente vinha falando, o senhor vinha falando. Exatamente. E independente de qual tenha sido a motivação, né, do fato, do crime específico, é inaceitável o Estado deixar abandonado o centro do Rio do jeito que está. Porque aquele local ali é um dos locais, se não o mais importante, é um dos mais importantes. Do lado do STU, do Santos Dumont. Do lado do Santos Dumont, do lado do STU, do lado do Fórum. Sim, né? sim. Tudo é naquele pedaço. E com relação à pergunta que você fez, se o Rodrigo era nosso sócio, sim, o Rodrigo era sócio do escritório Marinho e Lima, do qual eu pertenço, faço parte, sou parceiro, e nenhuma atividade de extrema gravidade ou de extremo perigo
era desenvolvido no nosso escritório, muito pelo contrário, o nosso escritório só atua na área empresarial, na área desportiva, na área trabalhista, na área civil. Então, assim, o doutor Rodrigo era um advogado brilhante, era um advogado extremamente preparado, era um advogado de grande importância para o nosso escritório. Ele tinha alguma desculpa te cortar, um programa bom, e quero te agradecer, né, Leandro, porque o doutor Dário, nesse momento, ele esteve lá agora há pouco, nós temos uma reunião na OAB, né, algum integrante da Seara da Segurança Pública do Rio, enfim, a OAB tem que dar uma resposta disso aí, né. Ele, no caso, o doutor Rodrigo, tinha algum cargo na OAB, você sabe dizer, não? Não, o doutor Rodrigo, ele era membro do IAB. Certo, do IAB, ela da doutora, a presidente, esqueci até o nome dela agora, Rita? Acho que é ex-presidente. Ex-presidente. Ela saiu. E ele era atuante, né, lá no IAB, mas, enfim, a questão toda é que o que a gente tem que se apegar é ao fato, o crime onde foi praticado. A dinâmica, vitrine, né? Eu falo que o crime foi praticado na vitrine do centro do Rio. Então, o que eu vou falar aqui, eu falei inclusive na entrevista lá da OAB, da imprensa, né? Nós tivemos hoje a imprensa junto com o presidente Luciano Bandeira, junto com a vice-presidente doutora Ana Tereza Basílio, e junto ao secretário de Segurança do Estado, e eu inclusive falei o que eu vou voltar a falar aqui, não é admissível que o Estado do Rio utilize mecanismos como drones para poder multar veículos o dia inteiro no Rio de Janeiro, usar a inteligência para poder gerar receita para o Rio de Janeiro, e no momento de segurança, que é o mínimo que a população deve ter, isso não existe. O Rio está abandonado, independentemente da motivação que gerou o crime. O que eu estou questionando, o que eu estou falando aqui, é que a gente bem estruturado, o Estado bem estruturado, facilitaria em muito a prisão da pessoa que praticou o crime. Olha, o que o doutor Dário está falando aqui, Leandro, nada aqui é combinado, inclusive ele chegou agora, depois da gente. É algo muito importante para que você, eu te peço humildemente, que está acompanhando sempre o Iliberto, que é uma alternativa ao que já tem por aí, ele está falando algo muito importante, né? Eu já vou perguntar algumas coisas a ele, o Leandro também, mas o fato é que na frente da OAB, na frente do Ministério Público, na frente da Aeronáutica, na frente da Defensoria, do lado do Santos Dumont, tem aquela rampa até que a gente pega ali para pegar a ponte aérea, e não tinha uma viatura. Não tinha governo do Estado, não tinha uma viatura. E aí também, Leandro, como a segurança é obrigação de todos, não tinha uma viatura da Guarda Municipal que quando quer multa, reboca, faz blitz aí o Santos Dumont, que já inibiria, né? Como bem o Dário mencionou, a Prefeitura do Rio hoje usa drones para poder multar. Sim. Quer dizer, é mais importante arrecadar ou mais importante dar segurança? Colaborar com a segurança pública. Eu queria que você comenta sobre isso. Sim, isso é muito importante, porque o que é mais importante? O centro do Rio, depois desse processo de pandemia, está abandonado. E são milhares de pessoas que vão aos dias para o centro da cidade do Rio de Janeiro para poder trabalhar, levar o sustento dos seus familiares. E esse incidente de ontem, essa fatalidade, digo até mais, essa agressão contra a advocacia tem um simbolismo total devido ao fato de ter sido em frente à sede da nossa instituição. Sim. Ao lado do Ministério Público. É muito grave. E pelo ocorrido, pelo fato que se deu, não tem ninguém da segurança pública ali, até que tem uma sede da aeronáutica, ninguém que pudesse resposta. Uma pronta resposta, né? Porque dá para fechar ali aquele perímetro ali, né? E o doutor Dário, assim, eu sou grato ao doutor Dário porque, independente da gente se conhecer, né, o doutor Dário ser uma pessoa querida, um amigo, ele está nos dando aqui praticamente uma exclusiva no sentido de que a imprensa a gente sabe como é, chega lá, vai ouvir, a pessoa coloca o que quer no ar. E aqui bacana, Zé, que é um papo descontraído. Sim, quem sim. está aqui diante, um sócio. Nós estamos aprofundando para levar você o que você não sabe. Sim. Dário, eu queria te perguntar uma coisa, né? Assim, você tem, eu sei que é complicado isso que eu vou te perguntar, mas você tem uma opinião pessoal do que possa ter motivado esse assassinato?
Azenha, isso é uma questão muito difícil da gente entender. Uma coisa que eu posso garantir aqui no seu programa, e já falei também na imprensa, no nosso programa, é que o Dr. Rodrigo era uma pessoa de reputação ilibada, era uma pessoa que não tem nenhuma vinculação com a advocacia errada, com qualquer cliente causa polêmica, que gerasse algum risco. Tanto é assim que, se você acompanhar a filmagem das câmeras, né, dos prédios, você vai verificar que todo dia, todo no final da tarde, não só o Dr. Rodrigo, como estava na câmera, ele anda descontraído, ele anda sem preocupação com nada, porque é uma pessoa que não tem medo de nenhuma repercussão negativa do trabalho que é feito no escritório. Em nenhum momento ele reportou a vocês algum tipo de ameaça, nada disso? Nada. O escritório não teve nenhuma mudança de comportamento. E o que ele fez, eu inclusive eu postei no meu Instagram, na semana passada, a gente almoçando todo mundo junto. Se o pessoal depois olhar lá vai ver. Nós descemos ali todo mundo junto, andando, assim, normal, são coisas normais. O fato que nos faz pensar alguma questão para dar um norte a essa fatalidade pelo menos um crime passional. É uma possibilidade, mas assim, não dá para chutar, a gente tem que deixar na mão das investigações, polícia, né? Exatamente. E eu espero que com base nessas filmagens que foram fornecidas, que façam a mesma coisa que foi feita no caso da Marielle, localizem por onde o carro veio, da onde veio, para onde foi, para que a gente faça esse mapeamento. E eu sugeri ao presidente Luciano Bandeira que nós, do escritório, temos todo o interesse de acompanhar o deslinde disso, e pedir ao doutor Luciano, ele falou que vai nos atender, para que a gente acompanhe e assim, puder saber o que está ocorrendo. O que aconteceu. Porque assim, ninguém nunca esperava uma fatalidade dessa natureza. Quando você tomou conhecimento do fato, foi logo depois? Como é que foi dessa dinâmica? Na verdade, ontem, curiosamente, nós já tínhamos saído do escritório. Eu, por exemplo, ontem não fui ao escritório, né, porque ontem foi segunda-feira, eu tinha um outro compromisso na Barra da Tijuca, que é onde a gente tem um outro escritório. Sim. E só ficou o Rodrigo e, na verdade, o Pedro, que é o sobrinho dele que trabalha lá no escritório também. E os dois desceram 5 horas da tarde para tomar um café ali na banca de jornal, que é em frente à Ordem dos Advogados. Sim. E depois dali foi aquilo que vocês viram na câmera, um crime sem precedente. E até o risco, Leandro, de um sócio como o Dr. Dário, graças a Deus que não, mas algum colega dele está do lado ali. E a gente não queria nem que o Dr. Rodrigo fosse a vítima, nem que nem ninguém. Mas é um risco. E o que está sendo colocado aqui, veja bem, são 2 tópicos que eu quero agora, Leandro, abordar contigo, né? Que é o seguinte. Primeiro fato. É inadmissível que naquele pedaço ali, como bem colocou o Dr. Dário Correia, que naquele pedaço não tenha uma viatura, porque até eles empreenderem fuga ali, dava para poder pelo menos interceptar. E o segundo fato, agora eu vou entrar, não estou puxando a brasa para minha sardinha, mas quando, Leandro, nós idealizamos a Comissão de Enfrentamento à Violência com os advogados, tem um projeto que está engavetado, que o Dr. Felipe, na época, não quis tocar, essa que é a verdade. Que, nesses casos, é importante, sim, uma pronta resposta da OAB, não é só dando nota na imprensa e entrevista, mas colocando uma equipe experiente de advogados que, inclusive, já tiveram parte na segurança pública, estão aposentados, para poder cobrar das investigações, é isso mesmo, um resultado célere, para que isso não caia no esquecimento. Essa é uma das funções da SEVA, tá? Tem muito mais coisa, Leandro. Sim, é importante esse tipo de expediente, esse tipo de situação, até mesmo para não ser um caso esquecido daqui a pouquinho, que se torne somente um número. Mais um número. Mais um número perante a sociedade, perante essa cidade, esse estado tão violento
que é o Rio de Janeiro. E o que causa, Zé, dessa situação toda é que em menos de 2 meses é o segundo caso de execução de advogados. Sim, Isso nos preocupa muito, porque causa a profissão. Teve o caso da advogada lá no Nordeste, estava acompanhando o seu cliente ao término de um depoimento. Também usado, né? Na frente na frente da delegacia, que foi realizado ali a execução daquela advogada, do seu cliente, porque as pessoas às vezes confundem o advogado com o cliente. Isso não pode acontecer porque gera insegurança para os profissionais. Então, nosso papel é justamente disso, é cobrar as autoridades, além de cobrar a nossa instituição, cobrar a OAB, para que se possa ter mecanismos e meios para reprimir esse tipo de situação, para o advogado se sentir protegido no exercício da sua profissão. Então, para que esse tipo de situação não seja um caso que daqui a pouquinho seja esquecido e que vire um reflexo para outros potenciais casos que possam causar descredibilidade à nossa profissão como advogado. E aí, Leandro, como a gente tem, o Flávio está lá me cobrando, já a gente tem um prazo curto aqui do programa, não é uma TV aberta, mas a gente tem um bom índice aí, procura saber. Entra numa questão também da polêmica, que eu não vou abordar aqui agora, mas quero convidar o Dr. Dário com a próxima, estar com a gente aqui, você está sempre, que a questão é o seguinte, hoje até nos grupos da OAB foi debatido isso. Por isonomia, o advogado, nós estamos aqui gravando num escritório estúdio, deveria, por isonomia, se o advogado quiser, é opcional, ele ter direito ao pó de arma. Aí vai dizer assim, mas a Zenha tem um fator surpresa, porque não dava para... Ok, mas tem casos que dá sim. O exemplo é aquela advogada em Campos, Leandro, estava no escritório. Se a advogada tem um treinamento, está bem treinado, ela tem o direito de portar uma arma. A advocacia, ela tem sim um motivo, que é de risco, de que a OAB abrace isso daí. Eu já lanço aqui uma campanha, né? Os colegas, amigos advogados que pensam como eu, para que possa a classe, todo o mecanismo de se defender é importante, Leandro, entendeu? Claro, Zé, é importante, né? Até eu vi em um dos grupos de WhatsApp de advogados um colega mencionar o seguinte: mas se ele tivesse com a arma, o doutor Corso foi verdade. Ele talvez não conseguiria reagir. Não, o doutor Corso falou o contrário. Falou o contrário. Ele falou até. Ele defendeu, o doutor Corso defendeu. Ele defendeu aquela circunstância. Ele poderia ter se defendido ali. A tese do doutor Corso é interessante, porque a pessoa portando uma arma, ela está mais alerta. Ela está mais alerta. Isso aí. Alerta. E o que acaba ocorrendo? A Política Nacional de Desarmamento da População faz com que o agressor, o executor, no entendimento dele, que grande parte da população está desarmada, que não vai causar qualquer tipo de reação. E por esse motivo eles acabam ocorrendo o seguinte: eu vou fazer porque o outro lá está desarmado, não vou ter uma reação, está indefeso, molezinha, né? Moleza de resolver, infelizmente esse tipo de situação ocorre. Por isso é importante a advocacia brigar pelo seu direito constitucional de ter o porte de arma para se defender. Como falaram ontem, mas ele poderia não ter sobrevivido, mas poderia ter reagido. Sim. O resultado talvez pudesse ser outro. Sem dúvida. Porque sem arma, o resultado nós vimos aí o que aconteceu. E por isonomia. Olha, o programa Rio Liberta, ele tem esse tempo mesmo, está chegando ao fim. Eu vou finalizar com o nosso convidado, o doutor Dário, que gentilmente nos atendeu. É um grande advogado, é um homem também que está à frente lá toda a questão do Tribunal do Futebol também, há muitos anos. Presidente da Comissão de Esporte da OAB. Quero te agradecer, Dário, e sucinto, o mais resumido possível, você fazer as suas considerações finais aí. Então, Zen, eu queria agradecer novamente pelo teu convite e eu queria chamar a atenção dos advogados em especial, porque a dor, né, só dói quando é na gente. Verdade. E quando acontece esse tipo de coisa, eu acho que o advogado, de uma forma geral, ele tem que refletir que isso pode acontecer dentro do escritório dele, pode acontecer na rua com ele. Está mais próximo do que a gente pensa. Está mais próximo do que a gente pensa. Então eu quero convidar os advogados, a todos os advogados, não só lá da OAB, da Barra da Tijuca e do Recreio, da onde eu faço parte, mas de uma forma geral, para que todos os advogados e advogadas se sensibilizem com o que está acontecendo. Porque nós estamos sendo vulneráveis, devastados. As nossas prerrogativas já estão sendo derrubadas de cima. As ordens de cima vêm devastando a advocacia, vêm calando a advocacia de forma
Absurda, né? Absurda. Exatamente. E agora a violência, né? E agora, além de nos calar, né? Além do poder superior calar a advocacia, agora os bandidos também se sentem no direito de calar a advocacia do jeito que eles sabem fazer. Então eu quero convocar vocês, advogados, advogadas, não deixem isso passar em branco, porque hoje foi no nosso escritório, amanhã pode ser no de vocês e a rua está aí. Quanto mais tempo passa, mais eles estão vindo para a rua, mais eles estão tomando o poder sem a gente perceber. Então, se a gente não começar a se mobilizar, a gente não começar a demonstrar que a OAB tem força sim para poder movimentar esse país, a gente tem que começar a fazer, como é que chama? Plano funeral, né? Trazer o plano funeral para dentro da OAB para poder a gente começar a enterrar vários outros colegas. Vocês escutaram aí, né? Vou até pedir a produção, Flávio, a Ana, para colocar parte dessa fala na frente do programa, né, com a vinheta. É muito grave. Gente, então nós encerramos aqui esse programa. O Dr. Dário vai estar de novo, né, para falar outros assuntos também, como o esporte, a comissão dele e tudo mais, eventualmente o desdobramento desse caso. Quero agradecer ao nosso comentarista, diretor do programa, sócio, ele também manda mais que eu aqui, Dr. Leandro Tavares, esse grande criminalista, grande advogado. Um abraço, repasse, não por nós, mas pela importância do tema, o Rio Liberto.